Obrigado. Primeiro, gostaria de dizer ao irmão Elise, a humildade não se solicita. Somos humildes naquilo que estamos a falar. Ninguém que disse aqui que não é bom baixar combustível. Mas a questão é o impacto desse baixar para o cidadão final, aquele que é o consumidor. Hoje, se sairmos juntos, eu e ele, vamos comprar combustível na bomba ao preço que baixou. Mas se nós deixarmos nossos carros irmos pegar o chapa, o preço mantém. Para dizer que aquele que é o consumidor final, que depende do terceiro, ainda não vai sentir, talvez nesses 6 meses, não ouvi nenhuma medida sobre a área de transportes, qual o trabalho que está a ser feito para que o cidadão que usa o dia a dia do transporte público também se beneficie naquilo que é a redução dos combustíveis. Não sei, não ouvi em nenhum momento alguém que trabalha com o comércio, que estávamos a falar, a reunir com os empresários para fazer ver a eles que, independentemente do mercado livre, o mercado livre, a economia do mercado livre não queira dizer que haja anarquia. Porque tem que haver alguém que me diz o preço hoje do tomate no mercado está X. O nosso problema nesse país é que não há uma informação exata. É quando, por exemplo, quando se faz, agora fecha-se uma via aqui, tu não vais dizer até amanhã perceberes qual foi a perda por ter estado fechado aquele lugar. O que eu entendo é que não basta medidas eleitoralistas, o que está a trazer aqui, o governo está lá. Não, essa não é um favor. É uma realidade que deve acontecer. Por isso eu dizia, fomos burlados no passado. Esses que hoje baixam deviam também nos trazer os estudos. O que aconteceu no passado? E por que aquilo aconteceu? Qual era a responsabilização daquelas pessoas que nos meteram até lá? E neste momento, qual é o trabalho que está a ser feito para que de facto os produtos ao nível do mercado reduzam o transporte, principalmente esse transporte público que todos os dias todos nós usamos, que o país não tem uma política de transporte para o seu cidadão, tudo depende do privado. Então, os transportadores privados, qual é o trabalho que está a ser feito com eles para entenderem que baixou-se o combustível e, como dizia o colega aqui ao lado, a estrada continua aquela precária. Baixaste o combustível, sim, mas o tempo de chegar aonde eu devo levar o passageiro continua. E eu continuo a ter os mesmos danos. E o dono das peças, onde vende peças para manutenção da minha viatura, não baixou o preço. E ninguém tem esta certeza de saber, por exemplo, em Moçambique, o custo de importação, por exemplo, de um amortecedor de um carro do país X para cá é Y, para o cidadão saber quando vai numa loja, dizer, não, aqui está mais caro porque o preço que você compra é este. Nós não temos essa informação, não somos informados. Então, muito bem. A fundamentação, peço desculpas, doutor, a fundamentação apresentada para a redução desta vez do preço pela Autoridade Reguladora de Energias é que o Brent atingiu em maio $60,23 por baril. Neste caso, é um valor mais baixo nos últimos meses. Este marco, com destaque, é influenciado pelas seguintes razões: receios de recessão global e redução da procura de energia como consequência da política tarifária comercial anunciada pelos Estados Unidos da América, aumento de produção da OPEP, decisão da Arábia Saudita de reduzir os preços de venda oficiais. Esta é uma fundamentação apresentada, mas também olhando para este número, eventualmente tenhamos tido igual nos tempos anteriores em que não houve também esta questão da redução do preço. Estamos a dizer, nós fomos longo tempo burlados. E os que vêm para dizer que estão a consertar a burla também não nos apontam por que fomos burlados. O que está a dizer aí que combustível baixo, mas que ela influencia sobre o resto das coisas e que haja alguém que trabalhe nesse sentido de controlar esta influência que deve dar. Porque se nós temos 3, 4 dias
o cidadão a pagar o chapa, o preço que pagava ontem, então alguma coisa falhou aqui. É preciso um trabalho com estes também para que quando vão comprar o mesmo preço que o outro está a comprar hoje, porque como dizíamos, na economia do mercado livre, o combustível, apesar de termos aquela oscilação por causa das distâncias de um porto para o outro, que vai subindo um pouco mais, mas é preciso que alguém trabalhe com essas pessoas. O dia a dia do cidadão moçambicano é movido por transporte público. E o transporte público não obedece à descida. A mesma questão, estamos a falar do pão. O pão hoje, na padaria, está a 13 meticais. Até hoje, está a 13, numa padaria normal. E depois, quando é que o pão regressa? Já que o combustível para a importação da matéria-prima baixou. Então, há um trabalho que precisa ser feito e nós gostaríamos de apelar ao governo. Está a faltar informação detalhada sobre aquilo que, digamos, contribui na oscilação dos preços. Aí está. Nos outros países nós entendemos quando se decreta a redução até de 1 cêntimo num litro de gasolina, de gasóleo, já o cidadão sabe de que amanhã a botija de gás vai descer, amanhã o pão na padaria vai descer, amanhã o café vai descer. Então, se nós não temos isso, continuamos também a ser burlados por aqueles que estão a comprar o combustível barato, mas já transportar as pessoas no preço do combustível caro. Então, quem é que deve recompensar isto? Muito bem, muito obrigado.